Boa tarde, eu sou a professora Cirlei, nós e o professor Silvio, nós vamos falar um pouco sobre educação financeira para o público da UME, a Universidade da Melhor Idade, e nós vamos falar sobre educação financeira, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo já há um tempo com alunos de ensino médio, e aí também ele é importante para esse público, né, com a apresentação aí de algumas informações que contribuem tanto para as pessoas, né, da UME, e que também possam levar esse conhecimento para suas famílias, filhos, netos, né, sobre a educação financeira. Boa tarde, como a Cirlei falou, eu sou o Silvio, a gente trabalha aí na universidade, nos cursos de ciências contábeis, administração e outros que têm disciplina de contabilidade. Nós vamos apresentar em slides, fizemos alguns slides para ajudar vocês nesse tema, que é a educação financeira. Tem também nosso e-mail, se vocês tiverem interesse e precisarem de entrar em contato, a gente está à disposição. Então, eu vou começar apresentando uma janela aqui com os slides. Educação financeira, UME, inclusão social, educacional e tecnológica de pessoas idosas. A educação financeira, ela consiste na combinação de conhecimento, habilidade, atitude e comportamento necessária para a tomada de decisões financeiras. Conhecimento sobre produtos financeiros e o comportamento e atitude financeira dos indivíduos, né, na tomada de decisão aí na realização de seus sonhos, né. Então, sonhar é bom, né? Todas as pessoas têm aí seus sonhos e realizar esse sonho é muito melhor ainda, né? Então, sonhar com a casa própria, sonhar com a aquisição de um veículo, com viagens, é muito importante aí e eu acho que faz parte das nossas vidas, né? Então, nós temos que, para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos economizar, nós precisamos nos organizar financeiramente para juntar dinheiro e poder realizar esses sonhos. Então, como realizar os sonhos? Nós precisamos aprender a gastar menos do que nós ganhamos, né, para criar aí uma economia, uma poupança, e ter essa reserva para ir comprar os sonhos, né, que nós temos aí. Consumir somente o que é preciso. Pesquisar os menores preços. Manter um padrão de vida adequado. Adequado com o quê? Com as finanças que nós recebemos. Então, eu não posso manter um padrão de vida além do que, gastando além do que aquele valor que eu recebo. Controlar os gastos domésticos. Não pagar juros. Então, sempre que eu puder, eu tenho que fazer economias e comprar à vista, né, para não pagar juro, para não atrasar as parcelas e pagar juros. Aprenda a usar o cartão de crédito. Resista a tentações para gastar. E aí nós temos diversas propagandas, chamados aí na mídia, convidando as pessoas aí a consumirem, né, a gastar cada vez mais. Então, nós temos que resistir. Muitas vezes, nós vamos no impulso de comprar, né, não resistindo aí às tentações de gastar. Aí acontece igual a figurinha que está ali ao lado das pessoas escondidas atrás das compras, né, Silvio? Sim. Então, e feliz da vida indo para casa com as compras. Às vezes, comprar
até parece que é uma satisfação pessoal, né? Mas depois, com o passar de um tempo, se a pessoa não se planejou, isso pode virar uma insatisfação muito grande, porque ela vai, no lugar de, por exemplo, pagar por uma viagem 10 mil, como lá no slide anterior, isso pode virar 15, 20, ou seja, se ela não se organizou, não se planejou, ela paga por uma viagem o suficiente que seria para ela fazer duas. Enfim, então a gente está aqui para bater nessa tecla para vocês. Olha, organizem-se, sabe? Vocês são pilares da família, muitos de vocês, e vocês também podem passar o que a gente está falando aqui para filhos, netos, né? Filhas, netas, que de certa forma vai ajudar a família a não entrar nisso que a gente chama de cilada, que é um grupo de pessoas que vivem com esse objetivo, ligar, entrar em contato com vocês, para mexer com vocês, e aí fazer vocês entrarem em contas que vocês não precisariam por aquele momento, né? E mais, eles têm como grande objetivo fazer vocês pagar 2, 3 vezes por um item apenas. Por quê? Porque essa segunda, essa terceira vez que você está pagando, tem gente que está vivendo desse dinheiro. Porque a sua viagem, na verdade, custa só 10 mil, por exemplo. Se você pagou 20, se pagou 15, quer dizer, tem gente que está vivendo aí com esses 5, com esses 10 mil a mais aí que você teoricamente poderia pagar. É isso, né? Então, mantenha-se no foco, né? E disciplina para alcançar seus objetivos. Qual que é o seu objetivo? Eu já estou aposentado, eu tenho o valor da minha aposentadoria, mas eu quero viajar. Ter o objetivo a viajar. Então, como que eu posso me organizar e poupar para levantar esses 10 mil reais e realizar a viagem? Sem fazer um empréstimo, sem recorrer a bancos ou financiamento direto com as agências de turismo, né? Então, poupe antes, junta esse dinheiro e aí vai realizar o teu sonho de viajar, né? De tirar férias, de viajar, né? Então, primeiro, é importante poupar mais e investir, né? Porque esses investimentos vão trazer retornos financeiros para nós no futuro, né? Então, onde posso investir? Eu consigo poupar 100 reais por mês, 200 reais por mês. Aonde que eu posso investir? Em poupança, em imóveis, se eu tiver uma renda maior, posso, com o tempo, comprar um segundo imóvel e colocar ele para render uma renda de aluguéis, né? Rendas fixas, títulos públicos, ações. Então, isso mais para quem já está mais familiarizado dentro do mercado financeiro aí, que poderá também buscar outras formas de investimento, né? Qual é a melhor opção de investimento? Eu sugiro que para vocês, de repente, a melhor forma é manter uma poupança. Ela tem um retorno menor, mas o risco é menor também. Então, quanto maior o risco, melhor o retorno do investimento. Se eu investir lá em ações, o risco ele vai ser mais alto, né? Mas ele poderá ter um retorno maior desse investimento. Mas você pode ter conhecimento, também um pouco de conhecimento aí para fazer esse tipo de investimento. Então, o que nós podemos recomendar aí para vocês? Manter uma poupança, né? Então, manter aí fazer uma organização nas finanças e tentar poupar todo mês um valor, né? E esse valor ele não deixar parado lá no banco. Vai lá e faz uma poupança. Essa poupança é importante para nós todos, para pessoas, né, mais jovens, mais velhas, né? Todos podem passar por algumas situações inesperadas. E às vezes a gente tem que estar organizado financeiramente, com reservas aí para suportar essas fases, né, nas nossas vidas. Então,
E se tratando da questão de idosos, também nós temos que pensar que tem medicamentos, tem despesas médicas, que muitas vezes a gente precisa ter uma reserva, um valor, uma poupança, né, esse valor aí reservado para essas situações. Sim. Quer falar sobre esse? Aqui nós colocamos alguns exemplos assim de valor relacionados à situação onde vocês podem poupar e que vai rendendo aos poucos, né? Mas você vai ver que com o passar do tempo esse valor vai crescendo e é um dinheiro que você está ganhando um pouquinho de juros, dependendo da situação que você escolheu para guardar o dinheiro, como uma poupança, é pouco, mas você está ganhando um pouquinho. E a gente quer dizer aqui que é muito melhor do que, por exemplo, você comprar no cartão de crédito, porque você pagaria juros, não é? Aqui a gente está falando para vocês que esse é o melhor caminho, porque você vai guardando aos pouquinhos, e depois quando você for fazer o que você deseja, uma viagem, ou adquirir um outro bem, como roupa, medicamentos, entre outras coisas, você vai lá e paga em dinheiro, né? Pode até ser no cartão de débito, né, e não de crédito, porque você está pagando no cartão de débito, cai direto na sua conta, você não está pagando juros. O que a gente também recomenda para vocês é que se vocês tiverem alguma dúvida, muitos de vocês, sabe, fazem declaração de imposto de renda, e tem o contador que faz isso para vocês. Vocês poderiam, claro, a gente colocou nosso e-mail aí, podem entrar em contato com a gente, pode procurar na universidade. Agora as coisas estão paradas por conta da pandemia, mas podem entrar em contato por e-mail. Ou uma outra recomendação que eu estava querendo falar aqui é que tem o contador. O contador, ele poderia ser uma pessoa que também auxiliaria vocês nessa fase que é se organizar, se planejar, para evitar de pagar juros. Porque quando a gente paga juros, tem sempre alguém que está vivendo desses juros, né? Enfim, você tem os seus recursos lá, que é o seu valor, que é de benefício, que é a aposentadoria, muitas vezes, mas assim, tem alguém que vai ali e consegue de alguma forma te convencer a fazer alguma situação que não era melhor, e você acaba pagando juros. Então, assim, o grande desafio é não comprometa parte da sua aposentadoria. Sempre tenha todo aquele valor à sua disposição. E a partir daí você fala, vou fazer uma poupança. Então, se alguém ligar oferecendo um desconto consignado na sua poupança, não faça. Não é uma boa opção, sabe? E se você tiver dúvidas, a gente, mais uma vez, enfatiza. Entre em contato com a gente, procure um profissional como um contador, troque informações, não faça as coisas assim de imediato. Porque essa é, muitas vezes, a estratégia que as pessoas utilizam. Olha, eu tenho hoje essa situação e é só hoje, quer dizer, ele está limitando a sua possibilidade de refletir, de consultar alguém, para você entrar naquela situação ali que para você não seria a melhor opção. Como nós falamos antes, no slide anterior, resista a tentações, porque às vezes eles estão oferecendo aí um consignado. Eu vou pegar um valor de 10 mil reais e vou pagar isso em tantos meses, né? Mas você vai pagar juros em cima disso. Você não vai pagar só os 10 mil reais. Então, se você poupar, você vai ganhar uma renda de menos de 1% na poupança. Agora, se você for pagar juros, não vai ser de 1%, vai ser muito mais. Então, resista à questão de pagar juros. Nós não podemos pagar juros. Trabalhe com o teu salário, né, com a tua aposentadoria integral, né, e tenta sempre manter uma reserva desse valor da aposentadoria para poupar, para ter uma reserva para uma situação de emergência, para poder fazer uma viagem, tá? Então, isso é importante para todos vocês. E aí, falando em educação financeira, nós também
não podemos deixar de falar sobre consumo consciente. O que consumimos é algo indispensável? Por que consumimos? Posso satisfazer minha necessidade com outro item semelhante? Eu posso ir lá na loja comprar uma roupa de R$100, ou posso comprar uma roupa que vai ter a mesma utilidade por R$60. Tá? Então, se eu conseguisse essa roupa, esse vestido por R$60, vai atender a minha... vai satisfazer, atender a minha necessidade, eu consegui economizar aí R$40. Então, sempre que formos consumir algo, eu tenho que me perguntar, tá? Por que eu vou consumir adquirindo esse vestido? Eu tenho orçamento para fazer esse consumo? Eu posso adiar esse consumo? Mas tem um baile no final de semana e eu tenho que ir de vestido novo. Mas eu não tenho um vestido que ainda posso usar outras vezes para ir ao baile no final de semana? Então, sempre nós devemos nos perguntar, né? Se eu preciso, se realmente eu tenho necessidade de fazer esse consumo, né? Se eu tenho necessidade de fazer esse consumo, eu posso comprar um item semelhante com um valor menor, tá? Então, isso é indispensável também a gente fazer esses questionamentos. O consumo consciente, inteligente, leva em conta as reais necessidades, os desejos e as condições financeiras. Eu tenho desejos, né? Eu quero andar com um vestido novo toda semana, é um desejo, mas eu tenho condições financeiras para arcar com esses desembolsos, né? Pensando sempre, então, em obter a maior satisfação possível ao menor custo. Então, sempre eu tenho que me perguntar aí se eu preciso realmente consumir, né? Por exemplo, comprar roupas e sapatos é uma necessidade, mas consumir roupas de marca é uma decisão que pode ser adiada ou descartada para preservar o equilíbrio financeiro. A gente sabe que tem pessoas que não compram para satisfazer uma necessidade, mas sim elas compram marca. E aí pagam caro por isso. Então, todas essas questões devem ser analisadas. E o consumismo é uma forma desequilibrada de comprar. Então, eu não analiso a real necessidade de ter aquele item, né, que eu estou consumindo. Se eu tenho condições financeiras de consumir, eu consigo crédito, e o crédito muitas vezes ele é fácil, e eu vou lá e consumo. Enquanto eu tiver esse crédito fácil e o meu nome permite que eu consiga adquirir esses serviços financeiros, eu estou adquirindo e consumindo, né? Só que depois, como diz o professor Silvio, vai dar uma dor de cabeça. Pois é, o que a gente está tentando falar aqui é que a gente tem que evitar aquilo que a gente chama de supérfluo, né? Porque se a gente conseguir evitar essas questões assim, que nós não precisamos no dia a dia, às vezes a gente consegue se planejar e se organizar para outras situações que trariam mais felicidades, como uma viagem que a gente falou, ou às vezes até adquirir uma outra coisa que custe até mais caro, né? Porque você guarda, poupa e você compra à vista. Mas, assim, o grande desafio nosso é consumir só o que a gente precisa de fato. E o que for supérfluo deve ser descartado, porque senão ele vai nos atrapalhar, vamos dizer assim. Além da questão de consumir somente o que for necessário, nós estaremos, se nós conseguirmos fazer isso, nós estaremos também contribuindo com o meio ambiente, né? Porque comprar, consumir e deixar por um tempo dentro das nossas casas e depois colocar no lixo vai gerar
matéria-prima que nós estamos utilizando para a realização desses bens aí de consumo, né? E depois vai acumular lá no lixão cada vez mais, né? Então, consumir somente o que é realmente necessário. Seguindo aqui, então, nós temos aí algumas orientações quanto à redução das despesas em nossas casas. Né? São ações simples do dia a dia que no final do mês vai dar resultado lá na nossa conta de água, na nossa conta de energia, como, por exemplo, abrir a porta da geladeira somente quando houver necessidade. Acumule a maior quantidade possível de roupa para passar de uma vez só. Até hoje, tem muitas pessoas que nem usam mais passar a roupa. Da forma como tira do varal, dobra e já vai para o guarda-roupa. Então, isso economiza energia elétrica. Evite banhos demorados. Ou se você precisa ficar no banho, mas desliga o chuveiro, se lava, passa o shampoo, lava o cabelo, aí liga o chuveiro novamente para enxaguar o cabelo. Isso também vai dar uma economia, tanto de água quanto de energia. Desliga o aparelho de televisão quando ninguém estiver assistindo. Isso também para outros aparelhos eletrônicos em casa, né? Compre lâmpadas econômicas. Apague as lâmpadas em cômodos que não estejam sendo utilizados. Feche a torneira quando estiver escovando os dentes. Nossa, dependendo, fica lá 2 minutos escovando o dente, 1 minuto, 2 minutos, e a torneira ligada, quanta água que é desperdiçada. E o meio ambiente agradece também. Lave as calçadas somente com água reaproveitada. Nós temos N situações aí que pode ser reaproveitada a água para lavar a calçada, a água da máquina, lavei roupa. Às vezes a roupa é só aquela aguinha, nem tão suja não sai, né? Aí eu posso reutilizar essa água, né, e lavar varandas, calçadas, né? Aguar plantas. Deixar vasilhas apostas aí para pegar a água da chuva, são situações também que economizam, nós temos uma redução de custos aí no final do mês, aí o professor Silvio aí, que é da área de custos, sim, o que a gente está dizendo aqui é assim, ó, não entendam mal, a gente não está falando que, assim, as pessoas de mais idade não fazem isso, não é isso que nós estamos falando. A gente está passando situações que eu acredito que até muitos de vocês fazem já. Mas a gente, além disso, quer sempre lembrar que o que vocês fazem, dessa forma, conforme a gente está colocando aí, é importante. E assim, a gente quer sempre lembrar de uma situação. Muitos de vocês são os responsáveis pela família, são pilares da família. E às vezes, assim, chamar um filho, uma filha, um neto, uma neta, e estar conversando sobre essas coisas aí, como essa relação de possibilidades de redução das despesas, vocês também estariam ajudando, né, na divulgação desse tema que é a educação financeira. Sim. Pode continuar sua aula. Não, era isso. Porque quem vai editar depois, né? Quem vai editar? Então, como o professor Silvio falou, é uma questão assim, principalmente, as crianças, elas seguem exemplos, né? E aí, os avós, geralmente, eles têm são de grande importância aí para esse processo de educação, né? Conscientização, educação. Ai, sim, às vezes os netos ouvem mais os avós do que os pais, né? Sim. Aqui, ó, nós colocamos uma planilha para vocês darem uma olhada
e compartilhar, conversar com alguém também aí mais na família, como a gente está destacando aqui, ó, que apresenta os juros. Então, se você for ver, ó, aqui o que a gente está colocando assim é média. Pode ter situações que é até maior que isso. Então, por exemplo, o comércio, ele tem um percentual de juros por mês de 5%. O que eu estou querendo dizer? Se você compra à vista, você ganha esses 5%. Se você compra a prazo, você está pagando esses juros a mais. E se você for ver, no ano, dá quase 80% de juros. O que eu quero dizer? Se você compra à vista, não há juros. Agora, se o ano inteiro você compra com a prazo, significa que assim, o que você está comprando poderia ser comprado 2 vezes, quase, né, porque você está pagando muitos juros. Isso a gente está falando de comércio, que ainda não é o maior juros que a gente tem no mercado, porque os maiores são cartão de crédito. Em um ano, você paga aproximadamente 3 vezes o valor comprado. Então, se você faz uma viagem e paga no cartão, significa que você está pagando 3 viagens quase, sabe? O cheque especial é outra situação de muitos juros, de juros muito grandes, que deve ser evitado em qualquer situação. Mais uma vez, você tem aí, ó, comprei uma viagem no cheque especial, você está pagando 3 viagens. Isso em um ano. Se você usar o cheque especial por mais de um ano, isso vai aumentando. Aqueles créditos consignados que a gente está falando, os empréstimos pessoais, eles têm uma variação assim de 20% a 50%, né? Os empréstimos pessoais, por exemplo, 50%. Significa que você está pagando uma viagem, se você pegou um crédito para viajar, por uma viagem você está pagando uma viagem meia. E desconto de automóveis, que muitos de vocês têm carros, as agências ligam e falam, olha, o senhor já tem um carro que está com 2 anos de uso, você não quer trocar o seu carro? Sabe, como a gente sabe que você já tem, às vezes, condições, ninguém está dizendo para você não fazer, mas se fizer, fala, não, eu dou o meu carro. Aí ele vai falar assim, eu parcelo o restante em 24 vezes, você fala, não, eu não quero parcelar. Eu quero saber quanto você me paga, quanto que você aceita à vista, em dinheiro. Evite em parcelas. Além disso, a gente colocou outro exemplo de empréstimo pessoal, quando é por financeiras, sabe? Aquelas empresas, muitas delas ligam para vocês. Por cada viagem, você pagaria 2. Então, são exemplos assim que tornam muito... vamos dizer assim, os seus sonhos, na verdade, eles com o tempo, se forem praticados assim, vão tornar pesadelos, né? E aí vocês têm que ter essa consciência e tem também como responsabilidade passar essas informações para outras pessoas da família. É isso que a gente quer destacar em relação aos juros aqui. E aqui nós trouxemos um exemplo, né, de uma pessoa, né, um exemplo fictício aqui, né, você acumulou uma dívida no cartão de crédito, considerando lá que o cartão de crédito, ele tem uma taxa mensal de juros de 11,46%, quase 300% lá no ano. Então, você acumulou uma dívida no cartão de crédito de R$1.000, que só conseguirá pagar daqui a 7 meses. A taxa de juros do cartão de crédito é 11,46%. Qual valor será desembolsado para quitar essa dívida dentro de 7 meses? Tá? Então, no primeiro mês, ela passa de R$1.000 para 1.114. No segundo mês, para 1.242. E em 7 meses, ela mais do que dobra de valor. Né? 1.000 vira 2.000. 1.000 vira 2.137. Então, a gente ilustra aqui, né, o que vai acontecer. Então, por isso que a gente ressalta a importância, né, de vocês ficarem atentos à questão dessas ofertas de crédito fácil, né? Resistam às tentações, assim como nós também temos que resistir às tentações, porque nós temos sonhos,
Mas a melhor forma que tem de realizar os nossos sonhos é acumular o dinheiro e comprar com o dinheiro em mãos, tá? Não adianta, não tem uma fórmula milagrosa que vai resolver a questão aí dos juros. Tá? Então, nós temos que resistir à tentação, porque é só a instituição financeira que vai sair ganhando. Para nós vai ser só... Para nós é só prejuízo. Prejuízo, né? E é aquilo que se você não se organizar, não se planejar, no lugar de você fazer 2 viagens, você vai pagar por 2 e no máximo vai fazer uma. Então, a situação sempre é desfavorável para a gente. Então, evite manter mais de uma conta corrente em banco. Menos gastos com tarifas bancárias, melhor controle do seu dinheiro. Tá? Então, os bancos também, eles passam oferecendo para abertura chamando aí clientes para abertura de conta corrente, né? Aí, depois da abertura da conta corrente, eles começam a oferecer créditos, né? E aí nós temos gastos com tarifas bancárias. Então, por que eu preciso mais de uma conta bancária? Eu não tenho empresa, não tenho... vou manter uma conta e gerenciar bem essa conta bancária para pagar menos taxas, menos tarifas, né? Evite usar o limite do cheque especial. Nós vimos anteriormente ali que a taxa de juro do cheque especial é também uma das mais altas praticadas aí no mercado financeiro, né? Sua dívida poderá dobrar em curto espaço de tempo se você utilizar o cheque especial. É um crédito fácil ali, né? Estourei o limite, mas para isso tem um custo, e esse custo é alto. Não se entusiasme com as ofertas de crédito fácil, e aí nós temos diversas ligações aí, às vezes, que a gente recebe, e as pessoas insistindo para que a gente confirme aí fechamento de contratos aí de créditos com essas financeiras, né? Então, não existe isso, né? Nós temos um crédito fácil, mas depois nós vamos ter a dor de cabeça, né? Então, assim, a gente está sugerindo que vocês administrem suas contas, controlem suas despesas, sabe? Para que depois vocês tenham condições, assim, de pegar a aposentadoria de vocês ou o salário e conseguir pagar os impostos como IPTU, IPVA à vista, pagar medicamentos à vista, quando precisar ir no médico também pagar à vista, se precisar ajudar algum filho, um neto ir na escola, sempre à vista, que aí vocês, de certa forma, vão estar, assim, não pagando juros, e isso vai fazer bem para toda a família. Na sequência, a gente tem uma planilha que a gente elaborou, onde você poderia colocar os seus salários, se você tiver algum imóvel alugado, você poderia colocar também, aí você teria o total de valores que você recebe por mês. E aí, a gente fez uma planilha colocando assim, despesas com moradia, e você colocaria ali, por exemplo, no mês de janeiro, todos os valores, despesas com alimentação, todos os valores, despesas com transporte, saúde, roupas, lazer, e outras contas, todos esses valores aí. Aí você teria uma ideia de quanto você tem para receber e de quanto você tem para gastar. Inclusive, você poderia ver o que sobra, né? Colocar nessa planilha aí, o que sobrar, eu vou pegar parte e colocar na poupança para planejar uma viagem, trocar de carro, reformar a casa, poupar também parte do que sobrou aí, para você, de repente, comprar um outro bem que você precise para casa, como um televisor, entre outras coisas. A gente quer falar aqui para vocês que isso tem que ser uma rotina mensal, né? Aí a gente colocou o exemplo janeiro, fevereiro, março, até dezembro.
e isso vai fazer com que você treine, se organize, e aí você vai saber quando as coisas também deram errado, porque deu errado. E assim, olha, sabe aquelas ligações que vocês recebem? Todo mundo recebe, né? Oferecendo dinheiro, que o dinheiro já vai estar disponível de imediato na sua conta. Evitem essas coisas, não façam isso, sabe? Se você tiver alguma dúvida, a gente insiste, procure um contador, procure por informações na própria universidade, que a gente ajuda, procure o seu gerente do banco, sabe, lá na instituição, mas não recebam, não entre nessas ligações, que isso daí podem ser golpe, podem atrapalhar muito a vida de vocês. Então, é isso, né, que nós temos para falar para vocês, uma visão geral aí sobre educação financeira, é algo importante aí para todos nós, e se vocês conseguirem fazer esse exercício aí final, que é essa planilha com orçamento pessoal e familiar, vocês podem utilizar aí uma folha de caderno e relacionar aí todos os valores que vocês têm a receber, que vocês recebem mensalmente, todas as despesas que vocês pagam, né? E aí fazer um planejamento, né, durante o ano todo aí. O importante é vocês incluírem a família nesse planejamento também. Conversar com o esposo, né, conversar com a esposa, com o marido, conversar com outras pessoas que fazem parte da família, chamar os filhos, netos também, e conversar sobre essas questões, porque aqui no Brasil a gente tem a educação financeira como um tema muito carente. Poucas são as pessoas que tiveram oportunidade por ter essa educação. Então, a gente insiste novamente, vocês são, assim, responsáveis pela família, muitos de vocês, inclusive nos ajude aí a compartilhar desse tema com as pessoas de uma forma geral. A gente está pedindo para vocês fazer isso com os membros da família. É isso, e a gente está à disposição caso vocês precisem. Uhum. Até mesmo nessa conversa junto com a família, né? De repente, mas eu não consigo sobrar, da minha aposentadoria eu não consigo sobrar valores, as minhas rendas mensais não consigo sobrar valores. É uma forma também da gente parar e repensar, né, na questão do consumo. Será que eu não tenho que rever os meus padrões de consumo e readequar dentro das minhas condições? Então, é o momento, essa parada, e conversar sobre finanças, né, familiar, pessoal e familiar, é importante. É importante que a gente reúna a família para conversar sobre isso. Reúna filhos, reúna netos e converse sobre isso. E sempre a gente tentar se manter dentro dos padrões, né, de consumo, né, de acordo com o que nós temos de receitas. Então, é isso, muito obrigado. Espero que eu e o professor Silvio aí possamos colaborar aí com esse tema com vocês. Muito obrigado.